encerrando um ciclo, o ano... Pois não? Presidente, especificamente sobre esses projetos de corte de gastos, não é uma tarefa fácil, é muita discussão em torno dos assuntos. Qual a avaliação que o senhor faz do resultado dessas votações e o que o senhor diria para o brasileiro que está nos acompanhando em relação às expectativas que eles podem ter em relação às consequências dessas votações de hoje e da semana? Olha, as votações de hoje, elas são, de certa forma, preventivas, elas não são definitivas para que o Brasil solucione todas as suas demandas e os problemas pelos quais a economia global, mundial, possa passar. Nós estamos trabalhando muito para que a gente se antecipe com algumas medidas para que a gente não tenha um ciclo pior para o ano de 2025, votando todas as matérias para que o arcabouço seja respeitado, a responsabilidade fiscal seja mantida e a gente tenha no parlamento o máximo respeito pela economia, pela preservação da renda, pela diminuição da inflação, que machuca muito as pessoas mais pobres. E essa nossa preocupação, que muitas vezes é incompreendida, tem que ser feita muitas vezes cortando na carne, doendo, em sessões dolorosas como essa, que a gente tem um programa como o BPC, que tem uma função social imensurável, correndo riscos de ser extinto por falta de um critério, de um filtro mais justo, de pessoas que não têm necessidade, que usam indevidamente, num crescimento de quase 20% ao ano, e que podem interferir na viabilidade, na manutenção e na obtenção de bons resultados para aquelas pessoas que realmente precisam. Então são atos, votações, decisões, discussões, acordos feitos com muita tranquilidade, com muita serenidade, e eu espero que ao longo dos anos isso vá repercutindo de forma positiva no crescimento do Brasil, no crescimento da nossa população. Então, matérias importantes nós votamos essa semana, definitivamente a regulamentação da reforma tributária, matérias como a PEC de mais cedo, o PLP de ontem, enfim, uma semana intensa com a LDO aprovada e na expectativa de que o Congresso se reúna ainda essa semana para tentar discutir o orçamento para o ano de 25. Presidente, o senhor exerce uma função essencial no Brasil, de construir esses acordos, essas votações. Para quem está nos acompanhando, às vezes tem uma curiosidade de saber como é que é a construção de votações como essa, como é que o senhor consegue, com os líderes e com os partidos, colocar projetos como esses, numa urgência como essa e depois entregar esse resultado, e qual é a sensação que o senhor tem depois de ver essa tarefa cumprida? Olha, o princípio de tudo é muito diálogo, muito escuta, ouvir quem pensa diferente de forma bem diversa, tentar conciliar os textos para que a gente preserve o pensamento mínimo, básico de cada um, mas tenha um objetivo final, que é de conseguir uma legislação mais justa para os problemas e as soluções que a gente necessita que aconteçam. Então essa construção ela é feita, tem projetos que demoram 6 meses, tem projetos que demoram 1 ano, tem projetos que demoram décadas, a reforma tributária demorou 30 anos até que fosse votada, tem projetos que a gente constrói isso de maneira mais fácil, mais efetiva, mas tudo sempre com muito diálogo, escutando as bancadas, os líderes, os representantes da sociedade civil organizada, das entidades, fazendo com que essa casa seja e continue sendo a casa do povo, aberta em todos os momentos, para que as discussões sejam feitas da maneira mais apropriada possível. E o resultado não é outro, quando você dá diálogo, quando você dá conhecimento, quando você dá protagonismo, quando você dá espaço para que parlamentares possam exercer o seu mandato na plenitude, o plenário reage, dá sempre por maioria, que é o princípio democrático, quando as coisas devem acontecer. Quando não tem um processo e um projeto muito fácil de ser votado, que vai por unanimidade, o lógico que o processo de escolha sempre tem que ser o processo de maioria. Alguns de maioria simples, outros de maioria absoluta e outros de maioria qualificada, como no caso das PECs, e assim a gente vai votando num país com diferenças regionais e estruturais enormes, mas de um povo sempre muito bom, muito correto, muito probo, que confia votando em todas as eleições nos seus representantes para que aqui, bom ou mal, muito ou pouco, façam o seu papel em defesa de um Brasil que a gente defende e quer que seja hoje o Brasil do presente, não mais o Brasil do futuro. E para a gente finalizar, só uma última pergunta. O senhor falou da reforma tributária.
Pensando nesses anos que o senhor esteve à frente da Câmara dos Deputados, o senhor segue ainda até 2 de fevereiro, a reforma tributária seria a maior conquista do mandato do senhor? E que balanço o senhor faz desse período todo que o senhor esteve conduzindo a Câmara dos Deputados? Olha, assim, se nós formos nominar todos os projetos importantes que passaram pela condução da presidência da Casa quando nós estivemos honrosamente sentados nela, são de uma infinidade, né? São micro-reformas, reformas econômicas, reformas sociais, reformas estruturais, né? Matérias de cunho social, matérias de cunho de investimentos, abrindo espaços para que a segurança jurídica, na forma da lei que é aprovada no Congresso Nacional, possa facilitar a vida do brasileiro de investidores externos. Desde o primeiro projeto, quando nós assumimos em 2021, que foi a independência do Banco Central, que inaugurou o plenário com um dos projetos mais importantes, até hoje, quando nessa semana a gente fez a finalização da regulamentação da reforma tributária, são projetos de muita importância para o Brasil. Eu espero que a nossa presidência, junto com o apoio do Colégio de Líderes, dos deputados e deputadas, tenham contribuído para um país melhor. Eu, claro, defendo o protagonismo do Legislativo como o poder mais democrático dos três que a nossa federação tem, né? O nosso Brasil possui, porque aqui está o retrato da população brasileira. Mas assim, se você puder elencar, como em todos os aspectos, cada um tem sua importância, seccionada no setor que representa, mas a reforma tributária, para acabar com o manicômio tributário, facilitar a situação da segurança jurídica, previsibilidade, simplificar o traço das coisas no Brasil com relação ao pagamento de impostos, recolhimento, competitividade, produtividade. Ela é uma lei esplendorosa e eu tenho certeza que em 4, 5 anos, 5, 6 anos, quando ela entrar na sua efetividade, com todo o período de transição que vai sofrer e viver e se acomodar e aprimorar, nós vamos fazer uma entrega para esse Brasil realmente ser o que sempre quis, ser o atrativo de investimentos externos, ser o porto seguro para que países que já estão estagnados na sua economia possam vir acreditar num país forte, pujante, de futuro para as novas gerações. Presidente Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, muito obrigado pela gentileza do senhor de falar conosco nesse dia de trabalho, semana muito puxada. Imagino que o senhor esteja bem cansado e desejo descanso. Aproveite bem, Feliz Natal e um excelente 2025 para o senhor. Feliz Natal a todos, principalmente para vocês aí que cobrem diariamente com muito profissionalismo os trabalhos que acontecem nas comissões, no plenário, em todos os espaços físicos da Câmara dos Deputados e repercutem para o Brasil. Tudo com fidedignidade e com muitos comentários críticos, normais e condizentes com o que acontecem aqui. Parabéns a vocês e parabéns a todos que nos assistem aqui pelos canais e pelo canal da TV Câmara. Muito obrigado.